Já estamos ao vivo, Alana? Ao vivo, como é que é? Ao vivo e a cor. Estamos ao vivo? Muito bem, meus amigos da Movement. Começando Muito aqui bem. mais uma resenha. Só que não é ao vivo, né? É ao vivo privado. Exatamente. Ao vivo gravado. Isso. Hoje a gente está recebendo aqui o nosso grande amigo e mestre, professor André Leta. É um prazer, a gente tem brincado com o Dedé aí sobre a cerveja. A gente falou, cara, vamos fazer a nossa resenha final de mês. Vamos chamar o André, porque a gente precisa apresentar boas cervejas. Vou aprender a tomar cerveja com ele, né? Sou calouro nessa área. Vai ensinar a gente de treinamento de força. A gente vai falar sobre exercício, mas e vai aprender com a gente a cerveja. E essa aí, não sei se tu já tomou sour, mas tu não tá preparado para esse assunto aí ainda, tá? Mas vou aprender. Depois eu vou querer uma aula para poder entender qual é a diferença dela. Essa é uma cerveja azeda. Azeda? Ácida. Ácida. Não parece cerveja. Isso é refrescante. A nossa saúde. Vamos ver a cara dele. Sour da primeira vez é foda. Gostosa. Dá um certo... Que porra é essa, né? Bem interessante. Mas aí só eu explicar pra galera... Sour da primeira vez. Botar os óculos pra enxergar. Não é gostosa. Não é. Essa resenha aqui... e acidez. Essa resenha aqui, Leta, é uma resenha que eu e o Pedro a gente faz para o último domingo do mês ou para o primeiro domingo do mês seguinte, que é para abrir, vamos dizer, o mês, se fosse a temporada do mês. E aí, essa é a nossa terceira gravação e a gente resolveu ter um convidado especial. Obrigado. Aí ninguém mais especial para a gente que você, tanto do ponto de vista da amizade que você tem, o carinho que você tem, tanto que a gente só sacaneou você. E isso é claro. Que alguma coisa a gente tem que ganhar de você, né? Não, nem vale. Não pode. Porque, cara, o resto, o cara entra numa discussão. Aí quando eu me formei, quem dá porrada não lembra. Quem apanha sempre lembra. Eu nunca lembro quando eu bati. Então, eu me formei, e aí, acabei de me formar, recebo uma ligação do Leta. Pô, não, tô cansado, dando aula na pós-graduação. Pô, não aguento mais. Pô, tem que dar aula o dia inteiro. Precisando de alguém para me ajudar, pelo menos no período da tarde, tu topa dar aula comigo? Primeiro momento, quando você me ligou, não lembro se foi ligação, mas era provavelmente foi ligação, porque nessa época eu não tinha WhatsApp. Ligação, com certeza. Eu falei, caraca, eu estou sendo convidado para dividir uma disciplina com o André Leta. Um orgulho, aquela vaidade. Na sequência veio o quê? Pavor. Caramba. E agora? O que é que eu vou fazer? Treinamento de força lá na Zona Filho, no curso de Fisiologia do Exercício. Era maravilhoso. Pedro dava aula, concorrente. E depois eu assumi a disciplina do Pedro durante o tempo que, na sequência... de professores. Eu dei aula durante um tempo, acho que você me indicou, foi lá do fundão, da Fátima Palha. Também, a Fátima, professora de Fisiologia do Exercício. Sensacional ela. Também, eu fui te substituir no fundão uma vez também. Eu substituí vocês e o Leta a gente acabou dividindo a disciplina. O Leta depois acabou incluindo uma disciplina para eu dar na época de treinamento funcional, não sei se você lembra. Mas aí deu aquele pavor, né? Você começa a resgatar tudo, ler pra cacete. Aí eu vou te mandar as apresentações. Aí algumas derrotas e a vitória eu vou contar umazinha pequena, que quando chega o slide do Leta, conhecimento pra caceta, mas que coisa pavorosa, né? Falei, meu Deus do céu, que slide. Eu comecei a mexer na Leta, assim, me desculpa, mas eu vou mexer no slide. Quando tu chegou, aí fui pra aula no primeiro dia, cheguei mais cedo, assisti a aula dele e falei, beleza, agora ele vai embora, tranquilo, eu vou dar minha aula aqui. Quando eu vou começar a aula, o Leta sentado na cadeira, segunda fileira. Eu falei, Leta, vai embora, cara. Você não ia embora? Prestigiar a aula e aprender com a Lanta. Eu sempre aprendi com a Lanta. Eu não vim aqui isso para te substituir, não. Eu vim aqui para te substituir, tu vai ficar aqui. Mas pelo menos no começo aqui, cara, assistir, que tem também um cuidado seu. Deixa eu ver se esse cara vai falar. Meu irmão, eu suava igual um caralho. Eu falei, meu Deus do céu, bom, mas ele pelo menos ele vai me dar esporro depois. Eu vou dar aula e ele vai me chamar, vai me pegar pelo braço, que ele sempre faz isso. Falar, ó, deu mole aqui, deu mole ali, deu mole aqui, a gente tem que escutar, que é muito bom. É assustador, galera. E vocês vão ver daqui a pouco o que eu estou falando. Eu sempre fiquei muito assustado. Eu estou falando pessoalmente para você, Ricardo. Sempre me assustou o tamanho do conhecimento que você tem. É assustador, né? É assustador. Não dá para entrar em nenhum embate com você,
Dá para começar e depois vai se recolhendo, porque vai tomar porrada. Pior que dá, não é assim, não. Essa dupla aqui está super preparada para qualquer debate. Daqui a pouco vocês vão ver. Dentro disso aí, eu não conheço, de verdade, eu não conheço alguém do nível do Dedé que vai a todos os cursos, cara. Ele vai nos cursos todos, ele... E é por isso que está nesse nível. Vai a todos os cursos. Não, tem um livro de leitura, treina pra caralho todas as modalidades. Exatamente. E treina as pessoas em todas. É um negócio, não existe, eu não conheço na educação física lá. O cara que mais se aproxima um pouco dele está aqui do lado, que é o Pedro Ivo. Vai parecer que eu estou puxando o saco, mas não é. Eu não estou falando que é igual, estou falando que se aproxima. Porque eu não estou puxando o saco. Pedro faz isso como ninguém. Faz um livro foda também. Conhecimento científico, para a prática, prescrição. É foda, eu me dei bem. E a atualização que é imbatível. Apesar da idade do Pedro ser próximo, você um pouco mais velho, eu sou calouro de você, né? Eu entrei na faculdade, vocês já eram mestres quando eu entrei na faculdade, então eu sou um cagão, tá? Dei muita sorte. Tá aqui é um privilégio enorme para mim. Eu sempre falava pro Herculão, eu acho que uma hora a gente tem que trazer o Herculão. Lógico, inclusive a minha proposta para segundo convidado especial. Eu falava, Herculão, as pessoas pedem autógrafo pro cantor, pro artista. Se eu for pedir autógrafo para alguém, eu vou pedir para você, pro Léo Cabral, pro Pedro Ivo, pro André, pro Sandro Carter, tem essa galera que realmente para mim são... Eu estou diante de 2 ídolos da minha época, de quando eu decidi fazer educação física. E aí eu estava lá, comecei a dar minha aula, esse filho da puta levanta o braço, Alan, acho que não é bem assim não. Porra, meu irmão. Eu falei, caralho, essa parte tá sacanagem. Mas os alunos todos ali, meu irmão, não é bem assim. Só que eu tenho uma capacidade, eu estou jogando, né, porra, cara, de absorver bem essas porradas. Deixa eu assimilar e conversar com ele, discutir. E o que aconteceu foi o seguinte, tu me deu vários no pescoço, foi maneiro que foi um aprendizado para mim, mas pra turma foi do caralho. Ver 2 caras, né? Ver 2 professores, amigos. Até porque não vê maldade. Não tem, não. E isso a gente aprendeu. Coração total, e assim, a contribuição que ele deu na aula. Que é uma questão de contribuição. Só, não me desmereceu em nada, só por dentro eu tava todo cagado, que é normal. Eu tava cheio de medo, porra. O ídolo ali falando, levantando o braço, falando, não é bem assim. Mas você não falou não é bem assim, você se posicionou. E a gente entrou numa discussão, e uma hora você recolheu, porque você já tinha dado posicionamento, você não esticou, me deixou à vontade, eu segui na aula, e depois você foi embora porque você assistiu o pedaço que você precisava. Isso foi muito em função, acho, da nossa formação, do nosso aprendizado lá você no mestrado, eu no mestrado no FRJ, no próprio doutorado da Gama Filho, a gente sempre teve um ambiente lá com o professor Paulo Sérgio, de debate, sem viés, entendeu? E sem aquela soberba de você tá certo ou tá errado. Na realidade, a gente sempre aprende com o próximo. E nessa oportunidade, né, eu fiquei primeiro para poder realmente acompanhar a aula e ver como é que você ia conduzir a aula. E segundo, para oportunidade de aprendizado. Por que eu assisto todos os cursos? Eu gosto de assistir, sim, porque não tem um curso que eu faço, não tem uma aula que eu assista que eu não aprenda e que eu vejo um insight que eu não tive, entendeu? Ou uma ótica de analisar uma determinada área do conhecimento que eu não tenho observado. Então, às vezes, numa aula de 1 hora, 3 horas, e eu sempre gosto de anotar, primeiro, referências, que ninguém sabe tudo e ninguém tem acesso a todas as referências. E segundo, tem sempre uns 3 pontos da aula que agregam ao meu conhecimento e à minha aplicação, né, no dia a dia. Então, só que você vai somando, né, vai formando tijolinho do conhecimento com pequenas informações novas. Anteontem eu estava debatendo, né, com Pedro Ivo um implemento de treinamento funcional, e é um implemento que eu estou vendo agora, só que o Pedro já usava esse implemento há 10 anos atrás. Olha só como é que o cara está anos na frente. O que está na moda hoje, o Pedro já tinha inventado uma geringonça para gerar uma estabilidade no treinamento, e ele compartilhou, eu usei isso dessa maneira, eu fui perguntar para ele, Pedro, você já usou isso? Qual é a tua experiência? Porque eu não tenho experiência nisso. Que é esse sistema de treinamento assimétrico, só para vocês entenderem. Está na moda agora, parece coisa nova,
Nova para mim, mas muito antiga para ele, para vocês verem como é que é importante a gente ter essa interação profissional e estar aberto ao aprendizado, aberto ao conhecimento. E não precisa ser com pares do teu, vamos colocar assim, nível de conhecimento. Teve uma vez na sala de musculação, essa é uma história muito interessante, né? Na musculação tem um banco alto, aquele para você fazer remada. E aí, toda vez que eu ia botar o banco alto para fazer remada, eu tinha que pedir, tirar e botar, né? Pedir ajuda de alguém, né? E aí você tinha que pegar alguém para botar em cima. Eu fazia isso. E para tirar a mesma coisa, né? Aí uma vez o estagiário, né? E aí você, para tirar a barra do banco alto, é horrível, de baixo, do chão, posição com a coluna. Aí eu estava naquela dificuldade. O que o estagiário fez? Ele pegou o banco, jogou para trás da barra e pegou a barra na postura. Eu, 30 anos de sala de musculação, nunca tinha tido esse insight. O estagiário não lança. E aí vocês observam que a gente está sempre aprendendo com todo mundo. E isso é uma e eu estou aberto a isso, viu? Isso é uma vantagem da nossa profissão. Quebra paradigmas como poucos. É uma desvantagem, porque todo mundo está ali te observando, né? Mas é uma vantagem porque circula. Você vê um movimento que você nunca... Você olhou e falou, cara, deixa eu analisar aquilo ali. Aí você vai procurar. Então, a gente tem esse acesso prático. E aí, aquilo, né? Quem tem o interesse do conhecimento, olha aquilo e fala, cara, deixa eu ver o que tem dessa história, né? Deixa eu fundamentar um pouco mais isso, não vou só testar. Esses dias eu vi estava vendo umas variações de exercício, vou postar qualquer dia esse. Umas variações de exercício de força para ênfase de quadríceps, para a galera que agacha. Não sei se você já reparou isso, tem uma galera que agacha, no cross é muito comum de ver. O cara desce normal, tronco reto, na hora de subir, ele dá uma transferida de peso pro calcanhar, faz quase que um good morning e volta. Sim, isso o bumbum projeta para trás. Isso se acredita que pode estar muito relacionado com falta de força do quadríceps. Aí, como o quadríceps não consegue levar completo, ele joga para a cadeia posterior. E no cross, como tem muito trabalho de cadeia posterior, que é o swing, muito exercício de power, né, de lift aberto, a galera costuma ter essa deficiência de quadríceps, por incrível que pareça. Eu estava procurando uns movimentos, vendo uns coisas de levantamento de peso, eu vi um cara fazendo um trabalho chamado Spanish Squat, com um elástico, e o cara coloca o elástico na sua tíbia. E aí, o que acontece? Tu faz o agachamento, então o elástico está preso aqui imagina que está o poste, o elástico fica preso aqui, você entra, bota a tíbia no elástico, atrás do joelho, então o elástico puxa o seu joelho para frente. Então, além de você fazer o movimento normal do agachamento, você tem que fazer a extensão do joelho para poder fazer força no elástico. Então é quase como se você estivesse combinando uma cadeira extensora com um agachamento. E aí, cara, tu faz o quadríceps, cara, trabalha pesado. Então, assim, um negócio que eu nunca tinha imaginado, aí eu olhei aquilo lá e falei, cara, que bacana. Então, isso é legal da nossa profissão. Você vê essas coisas, você consegue... E esse agachamento é muito utilizado hoje como protocolo para tendinopatia. Isso. E unilateral. E aí você usa ele na fase inicial de forma isométrica, inicialmente, naquele ângulo ali de 30 a 60 graus, um ângulo pequeno, isométrico, para você fazer neuroplasticidade, evitar dor no tendão patelar, para depois você avançar para o protocolo dinâmico. Então já tem uma segunda... Qualquer dia eu vou fazer, eu tenho feito 2 vezes por semana, eu vou fazer um videozinho com ele. E pega o quadríceps, isola muito. Tu sente até porque o centro de gravidade fica mais deslocado para trás. Então você tem uma coativação entre extensão do joelho e quadril, o bicho pega. Um ótimo exercício. Lembra um pouco o sissy squat. Sim, exatamente. Só que em vez do sissy squat, o apoio é na perna e esse o apoio é no joelho. Mas dá uma lembrada. O outro é fixo também, né? Você tá com o pé livre, né? E aí você tem a cadeia. Você tem um elemento que no sissy squat e nesse não você consegue ajustar o band, né? O que você quiser. Inclusive é um pouco do problema do sissy squat, né? Que é essa liberação da excesso. Sim, com deslocamento. O deslocamento do fêmur ali em cima da patela. Nesse caso, não tem que você estar equilibrando as forças. Diferente. É maneiro, né? Mas é isso é uma vantagem da nossa profissão. Eu vejo como vantagem. Você tá... Até o cara que não se atualiza,
ele tá vendo ali o que tá acontecendo no mas entorno. E aí, assim, isso como eu falei, é uma vantagem e uma desvantagem. Porque se o cara não tiver uma análise crítica, sair analisar copiando isso, tudo, aí o que é uma vantagem vira um problema. Isso aí. E eu acho que isso predomina mais hoje em dia. O cara quer copiar e não sabe o porquê. E aí, para cada exercício, sempre tem que ter um porquê, o como e para quem e quando. São princípios que a gente não pode abrir mão para estabelecer bem isso. Isso é uma Não coisa dá para copiar, mas eu gente. gosto, porque eu aprendo muito no dia a dia com Pois todo mundo. Esse exercício é legal, só que aí o que eu faço? Eu vou analisar, né, e ver qual é a aplicabilidade dele para o meu cliente específico, para você adequar. Então, um negócio legal em você nesse caso, porque apesar de toda a experiência, o que a gente falou aqui está só ratificando, você não tem problema de ligar para a pessoa, de chamar, de perguntar, falar, não sei, não entendi, o que é isso? É isso aí, porque tem gente que tem, né? Fica Mas eu acho que quem é seguro do conhecimento que tem, dos limites dele e tal, no caso. E agora, nesse mundo do Instagram, que eu estou adorando, quando alguém posta alguma coisa, eu tenho dúvida, eu tenho um questionamento, eu não vou no aberto, que eu acho que não é o caso, mas eu vou sempre lá no privado, que é o correto, e faço os questionamentos, pergunto. Quantas vezes, né? Eu já toquei com a Alan toda hora. Com a Alan, pô, Berta, caralho, assim, pô, a forma que você colocou não tá boa, pode melhorar isso. Pô, tem esse artigo aqui que é legal, e a gente vai trocando entre si. E é um ambiente muito favorável para isso. Você viu isso aqui? Legal. Eu aprendo muito no Instagram. Você mandou para mim, ó. Você tá falando disso, mas você não viu isso. Tem muitos aspectos. Aí você rebateu. Sabe o que eu fiz no Instagram? E a gente vai ter essa troca legal. Isso é maravilhosa. Dá uma certa oportunidade de aprendizado. Nem todo mundo tem isso, então às vezes eu não mando de lá. Mas eu criei um Instagram só para estudar. Eu tenho uma outra conta. O meu normal é Pedro Ivo Cossenza, mas eu tenho um que é prof.pedroivo, que ninguém me segue, porque eu não publico nada, não tem nem foto, tem nada. Eu só tenho lá umas 200 pessoas que eu sigo nesse, que são... Porque quando eu quero estudar, eu falo, eu quero estudar no Instagram. Aí eu vou nele, e aí ali eu tenho todos os... Eu tô pra fazer isso, eu ia ceder a sorte maravilhosa. É legal pra caramba, porque aí você tá poluído, né? Não fica poluído, você não fica recebendo... Você não fica vendo coisa de humor, não tem nada. É só aquilo ali. Mas sabe o que eu tenho feito? O problema é que aí você quer enviar para alguém, aí eu acabo tendo que enviar dele para mim, porque a pessoa não vai saber quem sou eu, aí vai querer me seguir lá no outro. Aí, mas o que eu faço, eu vou salvando, sabia? Os temas assim que são mais interessantes e que eu quero olhar na frente, não estou com tempo de olhar naquele momento, eu vou salvando, aí se precisar eu vou lá e aceito. O grande problema é que, tal como artigo científico, quando eles entram no buraco negro, é terrível. Quando você não acha... Hoje em dia eu já desisti disso. Você ainda tem aquelas trilhas de artigo? Tem muita coisa em papel ainda. Eu tenho, que eu gosto de... Quando o artigo, eu observo que ele é muito bom, eu imprimo, porque eu gosto de ler e de marcar, entendeu? Eu não consigo. Mas eu tenho hoje. Eu vou estudar. Pois é, eu também. Eu prefiro, para estudar, O Pedro está apontando, porque a gente está aqui na minha casa e eu estou com os artigos separados ali, que são os que eu estou estudando agora, são os artigos da semana. Agora, no meu computador... A Karina fica revoltada. Eu ainda tenho também. Não tem jeito. No computador eu tenho minhas pastas. Hoje em dia, quando tem um artigo, eu já não perco tempo mais procurando. Eu já vou embaixo de novo direto, é mais rápido. Mas é verdade. Não tenha dúvida. Isso não dá. A única coisa legal... A não ser que seja um desses que realmente nem o Sci-Hub te o Sci-Hub está com um problema agora com a Elsevier, se não me engano, está rolando um processo judicial, acho que é isso. E aí tem um compromisso do Sci-Hub até a próxima audiência de não... Então, se você pegar qualquer artigo novo da Elsevier, você não consegue baixar. Os de 2021. É um saco, cada parada foda, você não... Fala comigo que eu tenho os caminhos. Tem os nossos amigos aí no exterior. Você tá me devendo. Que você, pô, mas quando me pegue de novo, pô, porque não dá, eu esqueço. E nego me pega, eu vou esquecendo. O Medicine Science tá mais difícil, né? O Medicine Science. Não, mas aí tem o João Pedro, o Werneck lá fora, tem o Rodando, tem um monte de amigos que é só você mandar que os caras são super solícitos e enviam. Porque, cara, faz falta, né? Você tá... Agora é impressionante como eu fico todo dia, eu dou uma rápida olhada em obesidade e atividade física. Aí depois diz que eu que sou doente. Vai entrando no meu e-mail. Como é que é? Aí eu vou salvando, quando eu olho assim, aqui a caixa de entrada, a caixa de saída. Assim, para cada um que eu leio,
Mas ele tá num esquema que é muito favorável, cara. Que às vezes, igual quando estava na pandemia em casa da aula online, o aluno atrasou um pouquinho, tu tá com o computador aberto, tu tá vendo. Hoje em dia, na correria, para lá e para cá, é muito mais difícil. Eu estava conversando com os amigos, que às vezes vou dar uma aula, o aluno desmarca. Eu falo, opa! Eu começo a ler. Aí chega a hora da aula. Acabou uma hora que o próximo desmarque, né? Porra, preciso da aula, né? Caralho, vai desmarcar. Pô, dá uma bonita, tu quer continuar, tu engrena. A gente se envolve, a gente gosta. Gosta da brincadeira, né? Aí, olha só. Isso aqui não pode não, hein? Não, eu tô devagar aqui, tô acompanhando. Olha. Pega lá, cara. Você não está acompanhando. Você vai terminar bem essa resenha. É porque essa aí... Olha só, resenha dessa maneira pode marcar todo final de semana que eu estou aqui, não vai faltar tempo. Tá? Assim, olha, pô, o Alan fez aqui, vocês têm que dar uma... Depois mostra aqui, dá uma levantada. E os peitinhos, é um espetáculo. Olha só, ele é o mestre. Vai durar mais 2 horas isso aqui hoje. Mas a gente vai encerrar e vai continuar. Com certeza. Ele é o mestre. Ele veio, porque ele está no embate comigo aqui no particular, no privado, no negócio de obesidade, e ele tem um conhecimento que eu ainda vou sugar mais, mas eu já preparei uma resenha só de treinamento de força e emagrecimento. Ele veio hoje, sentou aqui, já acordei, já preparei, não vai falar, você não vai estragar a nossa resenha. Ele quer falar do treinamento de força e que ele quer me cutucar, né? Não. Vamos para a resenha. Tocar, aprender, ouvir. Vamos para a resenha, porque quando eu falo que você quer cutucar, porque você se diverte com essa porra. Não. Você se diverte e você escuta, você ensina e aprende. Você é um cara do maior ensinamento nesse sentido de ouvir. Tanto que você, para mim, é o cara que mais tem conhecimento nos assuntos que eu estou estudando. Mais conhecimento do que eu. E eu não tenho medo de te dar porrada. Por quê? Não, ele pode dar. Por causa da postura. Porque senão eu teria. Como é que eu vou falar com o André Leva isso? Porque quando eu falar desse trabalho aqui, ele vai vir com 5 diferentes que eu não li. Então ele vai também estou aprendendo. A gente não mas isso que eu estou dizendo, você vai me pegar na curva, é importante. Só que eu não tenho medo de falar para ele, porque a maneira como ele te pega na curva só enriquece. Sim. Aí tem gente, às vezes, que tem menos conhecimento e você evita de entrar no embate porque você vai se aborrecer. E outra coisa, só para dizer o quanto você tem essa coisa de exemplo para mim. E esse tipo de debate é legal, porque quando alguém traz uma reflexão, ou que você não teve acesso, por não ter tido acesso ao estudo, te permite formular novas hipóteses, abre a tua mente para novas possibilidades e, às vezes, permite você que a maior capacidade de cognição é a tua coisa de análise, síntese e, principalmente, associação. E aí, quando você vem com informações novas, quando eu pensei nisso, aí você começa a pensar nas associações que você pode ter em relação a esse fenômeno, em relação a essa resposta. E aí tem a oportunidade de crescimento mútuo. Sim, porque você começa a refletir sobre o tema, poxa, realmente, mas do porquê disso. E aí você vai buscar as informações. E cada bloquinho desse, você vai somando conhecimento, vai aprendendo, vai aplicando. Como a gente acaba cada um indo para um lado diferente, o fulano está estudando muito sobre tal assunto. Ok, mas escapa muita coisa. Aí eu sento para conversar com o Pedro que não está estudando o assunto. Ele já leu alguma coisa, já viu, ou tem a vivência de algo. Eu falo, caramba, o Pedro, outro dia, me mandou um trabalho de atividade física, não sendo ele um estudioso no ponto de vista assim, ele não dedica o tempo dele como eu dedico o meu. Eu falei, caralho, eu não vi. Como é que isso passou? Você fica, como é que eu não vi esse artigo? Primeiro fica puto, né? Mas não é, porque vai passar. Hoje em dia eu já não fico mais, Léo. Eu já agradeço, falo, porra, não sei nem se você lembra disso que você mandou, que você começou a estudar o negócio da influência do exercício na atividade física leve ao longo do dia, e você me mandou um trabalho do cacete na época. Ele tá separado, eu dei uma primeira lida, e não tem, e vai escapar. Por isso que às vezes eu pego um trabalho que é um trabalho da linha de estudo de vocês, e eu vou mandar assim mesmo. Assim, vai que o cara não deixa passar. Porque às vezes você está pesquisando uma coisa, né? E cai outras, e vai embora. E é interessante, é interessante. E não acaba nunca. Né? Não, hoje eu cheguei aqui conversando com a Alan, né, pré-aula, né? E aí eu falei de uma pré-aula, olha como é que é a cabeça dele. É resenha, né? Mas cara, olha só. Ele fala que é resenha, aí a gente falou, não, vamos falar sobre que temas, tal. Hoje eu acordei às 7 horas da manhã, fui dar uma última olhada, o último PubMed sobre o tema, né?
E aí achei um artigo sobre taxa metabólica basal e o efeito do exercício na taxa metabólica basal. Uma revisão sistemática de 2020. E aí, comparando o treinamento resistivo com o treinamento aeróbio, treinamento resistivo e aeróbio, e outras variáveis intervenientes, associando isso com a dieta, se o cara fazia dieta ou não, restrição ou não, e como o peso corporal se comportava e se o comportamento do peso corporal tinha relação com a redução da taxa metabólica. Então, basal. E eu cheguei aqui, né, todos, porra, vou falar sobre esse tema. Aí eu falei, porra, não, baixei um artigo hoje e tal. Não, eu já li esse artigo, já tinha baixado. Eu baixei, ele já estava ligado, já estava atento. Ele está estudando isso direto. E aí vocês observam como é que é a importância, né, de você não só estar se atualizando, mas de você ter pares, e aí o network, eu vou colocar como network acadêmico, pessoas que você conhece, que têm credibilidade, e eu faço isso direto. E não faço isso só na área de educação física, não. Quando eu tenho algum aluno que tem uma determinada característica de trabalho e eu preciso do apoio de um fisioterapeuta, em cada área da fisioterapia, eu tenho a quem recorrer. Trocar. E aí isso vale para fisioterapia, vale para ortopedia, vale para nutrição, vale para psicologia. Você tem que se cercar de pares, de pessoas de bom conhecimento acadêmico, ou que estejam dentro da nossa linha, que é evidência, né? Prescrição baseada em evidência, em ciência mais aplicada, porque tem isso também. Não adianta conhecer se você vamos ver essa. Se você não aplica. Então, normalmente, esse tipo de suporte que eu tenho, todo mundo está no campo, todo mundo estuda muito, aplica, que é importante. Não adianta, porque a gente sabe como é que na hora de aplicar isso fica um pouco diferente. Então, é fundamental ter essa troca sistemática. A gente aqui está sempre trocando. Mas essa é a ideia dessa resenha, inclusive, né? Exatamente. E é isso, é uma troca como a gente faz ali, não é de uma maneira leve. Sim, é no dia a dia mesmo. A gente está amadurecendo também, né? Sim, o formato. Acho que à medida que vai passando, a primeira resenha que a gente fez para a segunda a gente saiu amarradão. A primeira a gente saiu assim, né? Fizemos. Tá, mas é isso, né? Tem que começar. Exatamente. Aos poucos. Errando que se acerta, né? Isso é uma Rock Sports aqui do Rio. Saúde. Essa é uma West Coast. Foi lançada ano passado. West Coast Indian Pale Ale. Isso é uma IPA já. Agora a gente já entrou na mas ele falou um monte de coisa. West, não sei das quantas. West Coast IPA e tal. Agora tudo bem. Mas calma aí, se ela é brasileira, porque é West Coast. Como é que não me explica isso? Porque o West Coast, isso não é lá dos Estados Unidos. É lá de fora, né? Entendi. Só para... Exatamente. A gente trouxe uma de cada, só para ir meio que degustando, senão a gente não ia acabar a resenha, a gente ia ficar louco. Né? Boa. Mas é outro paladar. Isso aí Agora tem a Amargor. Tem, mas não é dos Amargor, é uma IPA mais leve, mais suave. Então, todas as IPAs que você vai ver, ela tem teor amargor elevado, só que ela é tão bem equilibrada de álcool, de sabor e tal, que ela esconde o amargor. Quando é muito amargo, normalmente está desequilibrado. Mas é engraçado, né? Ela tem um sabor no fundo que é diferente das IPAs que eu tomo, que eu ainda não percebi o que está diferente, mas ela é diferente. Acontece o seguinte, tem algo aí que já está melhor. Né? Não tem esse paladar todo aí. A combinação dos lúpulos, já tem alguns lúpulos que são para dar amargor, tem outros que são para dar aroma, outros para dar mais sabor. E aí, normalmente, quando você dá só amargor, ela não é tão agradável de beber, né? E é mais agradável quando ela tem, além do amargor, ela tem essas outras coisas. O negócio é não ser eno-chato, que é o caso, nem o bia chato. É você conhecer as cervejas, você sentindo qual é a linha que você gosta. A gente, cada um gosta de um jeito. Ele gosta mais de um jeito, eu gosto mais de outro. E bebe junto sempre, tá tudo certo. Vamos tomar muito jeito. Aqui a gente tá mais no meu estilo, daqui a pouco a gente vai pro estilo do Pedro.
que ele gosta mais. Tô gostando do teu estilo. Mas o dele, eu falei pra ele, traz mais uma do teu que eu... O dele é o que? Mais pesado? Não, Ela tem... Quando você bebe, inclusive, a primeira vez, você fala assim, fudeu, não vou beber nenhuma outra mais. Primeira vez que eu bebi uma Ninguém, eu falei, cara, essa cerveja... Aí eu fui bebendo, e falei, cara, tô com saudade. Me deu saudade de voltar. Muito boa essa chuva. É igual o negócio com a obesidade. Eu gosto mais dessa do que a anterior. Né? Não, mas é porque é completamente diferente. Né? Mas daí é gosto. Se tiver que escolher um estilo, é a IPA, com certeza. A sour normalmente a gente toma para começar. Assim, mais levinha. É a refrescante que a gente vê. Não é refrescante, é de trigo. Que ele diz que é bebida, eu não vou falar nada, porque eu sou politicamente correto, entendeu? Mas tu pode falar, ele diz que é bebida de moça. Entendeu? Mas eu gosto da de trigo. Eu tenho meu lado. Falar isso, pode. Né? Eu tenho meu lado feminino, lógico. E ele afoda nesse momento quando eu tomo uma de trigo. Eu acho ótimo. Não tem problema nenhum. Blue Moon. Falei só stop do Dedé. Adoro elas todas, cara. Uma delícia, cara. Restritivos, cara. Pô, deixa cada um seu cada um. Só tá zoando. Eu gosto toma também. A gente sai daqui, para ali na esquina e bebe uma Heineken também. Pô, Castela, que seja. Nem fala isso. Até Brahma. Eu já lá com o meu pai, o pessoal lá da Inox, a gente tem um programa na Inox chamado Inox Adventure, que é o Rodrigo, que tá com a gente na Move agora, que toca, né? O Rodrigão é guia de turismo, muitos anos. E aí ele organizou pra gente uma viagem pro Jalapão. Foram mais de 20 pessoas da Inox pro Jalapão, cara. Legal, hein? Maneiro pra caramba. Aí numa dessas lá, meu pai foi, inclusive. Numa dessas casebre qualquer desse que a gente chegou lá no meio pra almoçar, cara, a gente chegou lá, tinha Kaiser lá. Pô, qual que você acha que eu também pedi uma Kaiser? Acho que numa dessas eu bebo porque, cara, Kaiser. Tem que tomar, não. Pô. Mas eu costumo zoar meus amigos quando eu vejo bebendo uma Brahma. Eu falei, cara, virou alcoólatra. Isso é alcoolismo, que é beber álcool. Porque realmente não é cerveja, mas eu não consigo mais. Você não engraçado, lá no negócio, vocês estavam na original, eu peguei a Bex separada. Falar nisso aqui, ó, só pra... Né? Não custa nada, né? Na moral, né? Crafting Box. Cara, isso aqui é o local do Rio de Janeiro para comprar cerveja. Pô, boa dica, hein? Abraço, Renatão, Ivan. Custo-benefício, Crafting Box. só qualidade. Lá no Leblon. É inacreditável. Vamos saber, eu vou lá, gostei, sério. Melhores preços de cerveja, os módulos cheiros. Cara, tudo. Ele tem que você tá falando de maneira espontânea, não é negócio de... Não tem nada, não. É porque eu passei lá agora para pegar as cervejas e aí eu peguei uma bolachinha lá, falei, pô, deixa eu levar lá que eu vou... A relação da gente agora é pessoa física. Eles para compartilhar artigos científicos são ótimos, mas para compartilhar cerveja boa, ninguém manda fotinha para mim. Estão fazendo jogo duro. Ali no Instagram, tudo bem, mas eu quero essa troca mais regular. Aleatória, tomei isso aqui, gostei, experimenta. Podemos fazer essa cerveja. Pode ser assim. Aí manda o artigo, manda a cerveja. Vamos fazer o seguinte, para cada artigo que a gente tocar, uma cerveja também. Mas aí que tá, né? Eu tô aprendendo, né? Minha cerveja que eu vou mandar para vocês. Aí você manda dois artigos, tá tudo bem. Tá bom, tá valendo. Vale a tosta. Vou te falar, eu fiz um curso de fazer cerveja. A gente já fez uma cerveja da Inox, chamada Inox IPA. Deu umas 45 garrafinhas, né? No final. Chegou a tomar, né? Não bebi. Não testou? Cara, ficou boa. E só que assim, a gente fez, e aí eu estava no processo de esperar um pouco, aí veio a pandemia. Então, porra, eu tinha feito com mais 3 amigos lá da Inox, tomei tudo. Fechou, daí eu guardei um pouquinho. Só que no meio da pandemia ela ficou no auge dela. Assim, aí depois ela perdeu e ela faltou um pouquinho de carbonatação, de gás. Né? Mas aí é aquilo, primeira vez que eu vi.
E aí eu fiz um curso e tal, mas eu não entendo. Não repete. Carbonatação. Carbonatação é o gás, Entendi. Bonito, né? Até isso, falando em cerveja, até nisso ele é bom. Mas eu não entendo. Carbonatação. Eu não entendo mesmo, sabe? Eu fiz um curso de entender o processo dela e tal, mas eu não entendo das variações todas e tal, da química. Porque, cara, isso é alquimia, né? O Spitz que fez com a gente, né? O Guilherme Spitz. Sim. Ele que fez com a gente a Inoxipa, ele que fez a receita. Cara, planilha de Excel. Para poder ter aí, ó, a quantidade. E depois é o seguinte, foi lá para minha casa, bota na geladeira, todo dia eu ia lá, media o pH, aí tu vê como é que ela tá. Legal isso. Aí, ó, chegou no que a gente quer, agora tira, bota mais lúpulo, entendeu? Quando você contou essa história, quem me veio na cabeça foi o Rolando Sérgio, fisiologista, né? E ele trabalhando na bancada com jatinhos, ele tinha um caderno e todo o procedimento da pesquisa ele anotava, detalhe a detalhe. E é muito, se você paralelamente fazendo, é a mesma ciência de você preparar uma cerveja dessa. Porque se você não anotar, nunca mais você vai chegar naquele sabor, naquela combinação de interação das variáveis. É assim que o Rolando era o cara mais chato do mundo que eu já vi em bancada. Cara. Ele foi meu avaliador. No estado, meus avaliadores foram o Rolando e o Fernando Pompeu. Nossa, que isso? Sério? Light, né? Nossa senhora! Eu te escolhi. Eu bem pra casa, realmente. Mas eles foram legais comigo. O Fernando chegou a fazer ótimas contribuições. Chegou a fazer outra análise estatística. Falou, eu fiz outra análise estatística e não deu isso aí, não. Sério? E aí, como é que foi? Não, foi. Aí você debateu. A gente começou e foi ajustando e tal. Outro monstro, Fernando. Cara, o Fernando é assustador. Tive aula com ele no mestrado. Rapaz. Aliás, após dele, vai começar agora, de fisiologia do exercício da performance. Tem. Após? E aí eu mandei uma mensagem para ele, pô, Pedro, tem uma galera boa que vai dar aula aí. Fernando, eu posso ir assistir às aulas, cara, algumas aulas? Ele falou, lógico, Leta, vem. Aí eu já mando então o conteúdo e eu vou passar uns sábados lá com ele, no Rondão, porque tem uma galera muito boa, tem aulas interessantes. E aí, mais uma vez, oportunidade de você, em alguns temas que você não está tão atualizado, você dá um up-to-date numa tarde. Porque se você quiser ler sobre tudo, não dá. E o tempo que você vai perder para poder chegar e assim, ó, eu vou falar, espremer o conhecimento, você numa tarde você faz. Que é o que a Movement faz no curso. É isso. E a gente que é do dia a dia da prática, tem algumas áreas que, cara, não vale a pena você se debruçar tanto, porque o que você vai extrair para o seu dia a dia, aí não é que não vale a pena. Vale a pena se você não está na pegada acadêmica. Sim. Mas para o dia a dia é isso. Você vai ali, cara, tem um apanhado geral, fala, isso aqui é interessante, isso aqui, aí o que vale a pena nisso aqui eu vou buscar a literatura e vou... Como a gente conhece as pessoas e o Leta, quando ele olha essa pós, ele fala assim, esse cara aqui eu confio no que ele vai passar. Você não precisa se preocupar que vai ter que ler tudo que o cara lê. O cara traz, mastiga, que a intenção da aula é essa. Às vezes até você já sabe, não tem viés, não tem interesse. Às vezes você até sabe só, pô, tem um viés de ser um pouco mais ousado, mais conservador e tal, você já tem essa leitura. Cada um tem seu viés e já sabe, você filtra. E assim, você economiza, você menos economiza e mais ganha, eu diria. Com certeza. Ganha muito tempo ao fazer isso, porque não vai dar para você absorver todo o conhecimento que você precisa, mesmo para a sua prática. Se você se garantir na sua leitura, mesmo não dá. A gente está falando de obesidade, estava brincando aqui antes, conversando sobre o negócio da obesidade, que a gente vai fazer a resenha de emagrecimento para mim. Eu estou na cetogênica aqui, né? Tirando a cerveja. Cetogênica com cerveja. Aí, tirando a cerveja. Vamos falar o seguinte: low carb. Pronto, que aí está enquadrada, não é, né? Mas eu vou estar te falando, a gente estava conversando aqui antes. Eu entro no mundo da obesidade, eu vou lendo um artigo e eu vou marcando as coisas que eu precisaria ler. Não acaba, cara. Não acaba. Assim, só se a gente, mesmo que você só fizesse isso. É que eu costumo brigar o seguinte: se alguém fala para você que está atualizado, mentiu. Não tem como você pode estar antenado de tudo que está acontecendo, mas atualizado
Porque a quantidade de informação que sai diariamente é maior do que a capacidade que você tem de absorver, mesmo que você só lesse. Você não aplicasse nada, não trabalhasse. Eu acho que, olhando para o futuro, e aí eu faço assim, agradeço, se Deus quiser, né? O Papai do Céu vai me ajudar nisso. A inteligência artificial, ela vai nos auxiliar muito nisso. Porque a inteligência artificial, ela vai entender qual é o modo André Letta, vamos colocar assim, de prescrição, qual é o nível de evidências que eu gosto de trabalhar, né? E aí a gente vai brincar aqui, nível de evidência D e A, apesar que eu acho o nível de evidência D muito importante, que o D é anedótico e aí a experiência, vamos colocar assim, de quem utiliza a prescrição. E tem aquela máxima que diz que a clínica é preponderante. Então, a gente não pode nunca, apesar das evidências científicas, desprezar a nossa experiência clínica, negligenciar eu, no meu caso, 35 anos de prescrição. Então, eu já prescrevi muito, já vi muito resultado. E para mim o que vale é o seguinte, eu acho que a literatura é legal, mas eu sei o que funciona porque eu prescrevo. E prescrevendo, eu tenho lá meus estudos, N estudos de caso que eu apliquei, eu sei, olha, isso aqui vai funcionar. E vale para o emagrecimento, vale para o ganho de força e vale para o desempenho. E lógico, sempre fundamentado em evidência, mas você vai somando bloquinhos e vai aplicando. Aproveito para deixar claro que efetivamente eu não estudo emagrecimento. Estudo obesidade, que é diferente. Sim. Quais são as causas, quais são os desdobramentos, principalmente da parte do que leva a população, inclusive os 55, meu próximo, que estava programado atividade física leve e emagrecimento, eu vou botar na gaveta e vou trazer as hipóteses que levam à obesidade, que são as hipóteses evolucionárias. E outras mais. Tem muita coisa legal. Pancada de hipótese que é legal. Eu vou fazer uma avaliação histórica, que começa em 1962, com James Mill, na hipótese do gene parcimonioso. E aí você brinca em cima disso, para entender por que a gente chegou onde está hoje. Exatamente. E aí não tem a explicação, não tem consenso para nenhum lado ainda, mas você tem as hipóteses que, quando você olha, você começa a entender parte do que está Essa sequência eu não vou perder, né? Olha aí, tá vendo? Já vou me dar uma atualizada nessa área. Essa vai dar trabalho de fazer, e essa é muito teórica. Eu fiz uma de emagrecimento porque a minha conversa com o Pedro foi: se a gente no 55 não entregar de cara alguma coisa que o cara já visualize, porque eu tenho um cuidado de terminar cada episódio, fala assim, do ponto de vista da aplicação, aí eu deixo claro que é a minha interpretação, que você pode ler e interpretar diferente. Sim. Na minha interpretação, você leva esse recado aqui do que vai acontecer para a prática. E aí, dentro desse tema, cara, é interessante, né? Vou chutar assim, né? Você vai ter esses dados exatos. Pelo menos mais de 50% da população está obesa ou tem sobrepeso. Isso aí aponta... Segundo o IBGE, 60% está com sobrepeso e 25% está obeso. Mas eles não são claros se essas duas coisas se percebem. Então, vou botar em média em 55. Então, se a gente olhar para o futuro, e isso, a tendência só tende a crescer, aumentar isso. Os Estados Unidos são 90% da população. Então, observe como é que nós, como profissionais de educação física, a importância de nós estarmos atualizados nesse tema e olhando para o futuro, o mercado de trabalho de atuação, né, o potencial que a gente tem para atender essa população. Então, são duas populações que eu acho que a gente deveria olhar com muito carinho. Se eu tivesse, e que eu gosto, que eu me aprofundo, a obesidade e o envelhecimento. A população vai viver cada vez mais, e a gente conhece, aliás, é um tema interessante, de trazer aqui, sensacional, tem muita coisa boa. E a obesidade. E aí, quando a gente observa, né, essa pandemia, essa tendência da obesidade, e o quanto de dificuldade a gente tem em resolver o problema da obesidade, em função da complexidade, aí eu acho que você vai abordar bem aí nesses 10 encontros, porque é tão complexo você intervir na obesidade, porque tem aspectos fisiológicos, mas tem aspectos sociais, culturais e antropológicos de desenvolvimento. Então, se você pegar todo esse viés, realmente
bastante complexo. E para você é muito fácil a gente errar na intervenção. Ou você não ter as melhores ferramentas ou a melhor análise de cenário para poder intervir com sucesso no obeso. E quando a gente fala, e o Alan tem me alertado, a gente tem conversado muito sobre o tema, né? Ele fala, André, obeso é aquele aluno de academia que chega para você para perder 10 quilos, 12 quilos, 15 quilos. A gente está falando de obesidade mórbida. É aquele cara que tem que perder mais de 20 quilos, 30 quilos. 20 quilos e o IMC continua dentro da obesidade. É difícil. E a gente tem que mudar realmente, olhando para o futuro, o nosso, no popular, a chave, o mindset ali. Como é que eu vou atender essa população? O profissional que conseguir se diferenciar nisso. A gente tem, você já deve ter lido aquele livro, A Estratégia do Oceano Azul. Nós temos, quem não leu, lê, que é bastante interessante, ou então pelo menos entende qual é a proposta da Estratégia do Oceano Azul, mas a estratégia é o seguinte, a gente navega hoje no Oceano Vermelho. Qual é o Oceano Vermelho? Todo mundo buscando estética, todo mundo buscando aumento de massa muscular, hipertrofia. Isso, eu diria assim, né? Eu não vou botar assim, eu fui um dos reis aí do treinamento de força, da hipertrofia, na década de 90. Puxa, sabia tudo. É importante, tem o seu impacto, tem o seu público. Mas é uma área que já está bastante saturada e não é tão valorizada. Porque profissionalmente é o seguinte, você é valorizado pelos problemas que você resolve. E quanto mais difícil for o problema, a tua capacidade de resolver um problema difícil que ninguém resolve, mais valorizado você é. Só que nós, educadores físicos, né, às vezes a gente se prende muito a problemas ou investe no atendimento do público que a gente já estudou muito e que a gente sabe que a manipulação das variáveis que você vai intervir para a melhora do resultado daquele cliente, eu chamo hoje em dia quase que de sexo dos anjos. Depois que a gente estudou tanto essa parte de força e hipertrofia, a gente fala que o sistema é pouco capaz de diferenciar as variações de metodologia de treinamento para você maximizar a hipertrofia. Resumindo, pode ir lá conferir na literatura que você vai ver que fez pouca repetição, muita repetição vai funcionar, intervalo vai funcionar, o sistema, apesar de a gente querer, né, valorizar, quando você espreme, aí tem algumas variáveis, tudo bem. Tem que fazer, né? Botou volume alto para quem tem tempo. Botou variação de exercício para quem tem tempo, e aí dentro dessa vai funcionar. Mas só que isso é legal, mas é mais simples de entregar. Agora, pega um obeso mórbido e efetivamente coloca esse cara para fazer, primeiro, tirar ele do sedentarismo. O obeso mórbido, só para a galera, IMC acima de 40. O percentual de gordura também é acima aí de 40%, Nossa, 50%. Então, o IMC é uma medida para poder fazer estudo epidemiológico. Até porque você não consegue nem... Não com dobra, né? Mas com outras metodologias você consegue fazer. Mas com dobra, circunferência é o melhor método para hoje em dia você vai... Quer dizer, quando você não tem uma medida... Não, cara. Eu sei que é uma heresia, mas... Tranquilo. De método... Não, é que a minha sogra tá na cozinha. Por isso, inclusive, que eu demoro. Porque ela quer botar um copo de molho, fazer... Que isso, que sogra é igual a minha. Minha sogra é maravilhosa. Mas E aí, né, voltando, né, em relação aos métodos, a circunferência é um dos menos piores, é o melhor método para você avaliar a obesidade mórbida. Pois é, eu na época da estação, cara, acho que foi 2005 ou 2006, o Almeres veio dar uma consultoria na estação. Almeres Armiliato. E o Almeres, cara, falou uma parada na época que me marcou muito, porque a gente estudava muito essa parada, né, cara? Merda, é mais série, mais repetição, pode passar de 12 repetições, não pode, e tal. E aí eu me lembro do Almeres falando assim, cara, para academia, aí, óbvio, a visão do cara que está ali para ver o negócio. Na academia, você tem que botar o cara para ir, porque se quer ficar forte, bota um
peso qualquer nas costas, agacha até ficar cansado. Cansou, para. Descansa um pouquinho, faz mais umas 2, 3 vezes, você vai ficar forte. Pedrão, essa aqui, Agora né? tem que ir lá fazer. Você tem que levar o cara lá para fazer. Essa vai ser a do dia do Dedé. Essa é New England. New England. Pedir autorização pro México, você viu, né? Vocês veem o nível aqui, né, cara? É West Coast. New England. Aí daqui a pouco vai vir uma alemã. Não, a alemã não vai vir. A alemã tem Cara, daqui a pouco vem o uísque. A gente que tinha um bom interesse em fazer viagem de cerveja para a Alemanha, Bélgica, hoje em dia, não tem meio nenhum. O Brasil, cara. Porque é outro tipo de pegada. O Brasil, ele chegou no. O Brasil tá Acho maravilhoso. que a Führer é inglesa, não é? A cerveja, Führer, que é de F-U-H-E-R. É uma. Tá. Tem uns pedacinhos. Veio a levedurinha aqui. Olha lá. Ali, A nossa. o cheiro dessa. É diferente. Essa é o quê? Isso é uma New England IPA. É uma IPA com As lúpulos juice, né? Uma diferentes, uma coisa mais Diferente da frutada. outra. Agora, numa progressão, ele inverteu a ordem. Devia vir essa aqui primeiro, Não, a outra, é. depois tem uma forte. Não, Você não porque ia essa é mais conseguir para suave. aquela cedo. É? E aí ia dar uma pancada ruim no paladar. Essa você sente o paladar porque a outra veio primeiro. Se a gente bota óculos depois. Mas essa é mais suave que a outra, cara. Não é mais suave. O amargor é mais escondido. Então tudo bem. É o que eu estava falando. O amargor dessa é mais concordo. Porque a outra, quando eu digo é mais suave, amarga. a outra é mais amarga. Essa tem um amargor um pouquinho mais escondido. Mais adocicada, mais juice, né? Isso aqui quase não parece uma IPA, é engraçado. Sabe que o que mede o teor de amargor é o IBU, né? IBU, né? Sim. Não sei quanto que tá dessa aqui, pior que eu tô cego aqui. Deixa eu ver. Vê se você consegue achar aí o IBU da... Mas deve ser menor. Porque às vezes não tem, né, Pedro? Essa aí deve ser uns 60, 70, essa aqui na casa de 50, 60. Uhum. Às vezes não tem, não. Essa aqui tá 7% de álcool. Não, mas o IBU. Não, tô procurando aqui. Não tem. Também não tem. Algumas que não vem realmente. Mas em geral elas ficam entre 50 e 70. Todas elas, né? A grande maioria fica nisso aí. Mas voltando lá da inteligência artificial, da continuidade, ela vai resolver muito essa incapacidade nossa de se manter atualizado em determinados temas. Porque quando você colocar a palavra-chave, a inteligência artificial já vai fazer a busca do PubMed ou todos os bancos de dados, de acordo com o perfil de nível de evidência que eu gosto de trabalhar. E aí, ou se for lá, qualquer tipo de critério de avaliação de qualidade de estudo, já faz. E aí já manda para você filtrado. E está arriscado ela já mandar para você o resumo disso. Olha aqui, a recomendação para prescrição baseada nas evidências é essa daqui. E aí o pulo do gato, que eu acho o futuro, cada vez mais a gente vai ter que estudar. Não, essa área vai ser uma área secundária. É você filtrar a informação e para poder fazer a prescrição bem fundamentada, vamos colocar assim. E aí a gente vai ter que começar a investir em outra área que eu já vi que eu vou assistir aqueles 5 minutos que vocês fizeram com o Rafael Pita. Que não é com o Rafael, aí se você for olhar o trabalho que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, é com ele, né? Com ele. A gente vai entrar mais forte em resenhas que virão para abril, provavelmente. Porque eu fiz a reunião ontem com a galera. Vai entrar forte no comportamento humano, trazendo uma pegada filosófica como base, que é importante. Se você for na literatura de livro de comportamento humano, tem uma base filosófica ali enorme que os caras não citam. E a gente desconhece, eu já aviso, eu desconheço. Essa é uma área que a gente vai ter que, eu concordo com você, Dona, vai ter que começar da base. Eu vou, me manda que eu vou assistir a sequência toda, até você poder ter essa capacidade de fazer essa interação, ou adequação de aspectos comportamentais da seleção aí dos diferentes métodos de treinamento. Inclusive, eu estou
que é o que a gente fala de, na verdade, prescrição baseada no comportamento, sentada no indivíduo, e não no método, na gente, nas pesquisas, nas evidências. Eu acho que isso a gente, quer dizer, a gente já conseguiu compreender isso, porque o método é o meio. O fim é o comportamento do cliente. Como é que você adequa esse meio, que é a prescrição, ao comportamento? Quem não ficar atento em relação a isso, só que a gente ainda faz isso, eu digo, eu ainda faço isso, muito nível de evidência não é nem D, é a minha experiência, sério. Os meus 35 anos que eu tenho de prescrição e que eu percebo de comportamento de cada cliente meu, e dentro dessa percepção de comportamento, eu vou adequando com isso. Para esse cliente eu vou ter essa abordagem, para esse cliente eu vou ter... Mas não tem fundamentação teórica e científica nenhuma por trás. Não é que não tenha nenhuma, porque eu comecei a... Agora eu comecei a estar mais antenado em relação a isso. E estou começando a tentar, eu já identifiquei que essa é uma das competências minhas que tem que ser desenvolvida. A minha caixa de ferramentas está deficiente nisso, e que eu vou ter que me aprofundar para não ficar só na linha ainda, né, da minha experiência pessoal. E aí sim, como a gente sempre não fala, prescrição baseada em evidência e ciência, eu tenho com abordagem clínica. Eu estou trabalhando muito com a clínica, que é ótima, minha clínica, eu tenho experiência em lidar com pessoas, tenho mesmo, conheço, sem perceber bem os clientes, são 35 anos atendendo diariamente. Eu sou o cara do Rio de Janeiro, no Brasil, que mais prescreveu o programa de força, de treinamento. Com certeza, poucos, eu acho, fizeram tantos programas, pelo tempo que eu tenho de sala, e a quantidade de pessoas diferentes que eu atendi. Então, falta teoria, falta fundamentação. Deixa eu contar um detalhe que é interessante. Na Proforma, só acontecia com Leta isso. A Proforma tinha uma agenda. Você entrava na agenda para marcar um treino com um aluno, com um professor, qualquer um, você marcava para o dia seguinte. Ou, se não, para o mesmo dia. O Leta era igual médico. A pessoa vinha assim, não quero marcar um treino com o Leta, porque qualquer um marcava treino para qualquer um. Você entrava na agenda do Leta e falava assim, peraí, só daqui a 3 semanas. Então, olha só, hoje é dia 27, né? 27 de fevereiro. Ó, 27 de fevereiro tá ontem, ó, só tem pro dia 25 de março. Era um negócio assim. Dia 25 de março, quarta-feira, 7 horas da noite. Isso mas tem um detalhe importante. Tinha essa característica. Mas aí eu posso falar também, porque os meus pares, né, a minha equipe, eu tive na minha equipe, eu confesso, né, os melhores profissionais. Né, então, aí a gente bota aí, o Bruno Andrade, vários PhDs aí, o Aurélio Pimenta, o Sandro Spirandei, Marcelo Cabral, o Alan, né, fez parte da nossa equipe ali um bom tempo, e, Gustavo Deporassi foi... meu estagiário, professor, hoje em dia o cara, na biomecânica funcional, é a referência no Brasil, uma das referências do mundo. Então, eu tinha essa demanda, mas o que eu fazia? Eu me cerquei de profissionais de alto gabarito, que distribuía a demanda de clientes, e outra coisa, lógico, né? Foram profissionais que me ajudaram a me desenvolver e crescer também. Essa garotada, né? E aí vocês são garotada, né? Vocês me impulsionam também, jogam meu sarrafo para cima. Isso é legal. Isso você ter. E outra coisa que eu sempre falo, né? Dos mais novos em relação a mim hoje. A galera joga, a gente joga. E eu fico feliz porque às vezes é ruim quando você tem que remar no barco sozinho. Você cansa. Caraca. E eu já estou nesse barco remando há bastante tempo e não vou parar. Mas é legal quando indiferente. E outra coisa que eu também sempre procurei me cercar é de profissionais que estudem áreas diferentes da minha e que tem, às vezes, linhas e informações diferenciadas, porque senão você fica muito fechado mais no meio. No teu modo de pensar, no viés. E aí, cada um com a sua característica, e aí eu citei esses profissionais, e cada um deles, por exemplo, o Gustavo Deporassi na área de biomecânica, o Bruninho na área de fisiologia, do exercício muito e lesão muscular tecidual mesmo. Aí você pegava outro cara que é um monstro, que profissional, cara, o Ramon
Ramon, Peçanha, na área de obesidade, na área de metabolismo. Ramon lá da... Não, esse o Ramon Franco, é outro, é da Proforma. O Franco ficou pouco na Proforma. Esse ficou também, o Ramon, excepcional. E cada um, eu procurava me cercar de profissionais que tinham interesses em áreas de conhecimento diferentes da minha, porque... Somar, né? A soma faz o todo. E eu acho que essa... E a gente já falou disso hoje, né? Eu sempre reforço, né? É bom você se cercar de pessoas que tenham aí um conhecimento, uma abordagem global, sim. Diferenciada. Mas aquela história E me desculpe se eu esqueci de alguns. Leonardo Cabral. Leonardo trabalhou comigo, não posso esquecer do Léo, que é um monstro em qualquer área. Né? Ele assume, né? Aliás, eu aprendi muito com todos e eu mantenho contato com esse tipo cara para vir aqui conversar. João Pedro, o JP, João Pedro Werneck. João Pedro Werneck foi uma das histórias mais interessantes, né? Porque o João era um cara tímido, muito na dele. E inteligente, né? E um garoto realmente, né? Diferenciado, né? E ele foi nosso estagiário, mas ele, em atuação de sala, ele era tímido, não tinha aquela velocidade que deveria ter, né? E a gestão, né, assim, de cima para baixo, observou isso. E me questionou em relação, esse garoto, isso, aquilo, fizeram tanta pressão, que, por algum motivo, ele acabou saindo, não continuou, né? O Pedro fez mestrado, fez doutorado, fez pós-doutorado, fez prova da UFRJ para Educação Física, foi professor da disciplina de Fisiologia do Exercício, saiu da UFRJ, hoje está em Miami, no laboratório dele, pesquisando muito. O cara é excepcional. E outra coisa, às vezes, isso é importante, a gente tem que dar tempo. Esse é um diamante bruto. E aí essa questão do cara ficar mais solto em sala, prescrever ou não, é uma questão de tempo. Se dá tempo para esse diamante bruto se moldar, né, para o tipo de competência que ele não tinha, vamos colocar assim, de interação comportamental com o cliente, para poder voar. E às vezes a gente não dá oportunidade para as pessoas se desenvolverem, mas eu sou atento a isso. Você tem que ter um tempo. Mas chegou a hora da gente dar mais ferramenta também, nesse sentido, que a gente não dá. E aí, Pedro, você ia falar alguma coisa aí? Não, eu ia falar o seguinte, cara, a questão da inteligência artificial que vocês estavam falando, eu vejo hoje, assim, a gente vai chegar num momento que você vai ter uma determinada metodologia de treino. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma categorização de exercícios de empurrar. Aí eu tenho empurrar vertical, empurrar horizontal, unilateral ou bilateral. Com mais estabilidade ou com menos. Então você cria 6 pastas com um monte de exercício em cada pasta dessa. Aí você vai a mesma coisa para o puxar, para o dobradiça, para o agachar e o trabalho de corte. Sensacional. E aí o que vai acontecer? Você precisa pensar isso. E um algoritmo qualquer desse bom, ele faz isso. E aí qual é a parada? Como é que ele vai fazer esse pensamento? Esse pensamento vai vir de como é que você vai inserir o dado. E aí essa inserção de dado aí é a informação que você vai coletar do cliente. Avaliação de restrição, e aí a coisa comportamental também influencia. Eu já tive vários clientes, cara, que o cara tinha um programa que fala, esse programa que o Pedro que montou era, assim, hoje, para mim, ele era baseado mais em máquina, mais coisa isolada, menos exercícios complexos, mas porque o cara é completamente desatento e tal. Eu sei que para aquela pessoa vai ser mais adequado, ela vai ter mais proveito, o resultado final vai ser melhor do outro jeito. E aí você vai usar tudo, entendeu? Não é, mas você não se tem o método, não, você resolve. Aquilo é melhor, o mundo ideal, aquilo é o melhor, eventualmente? Não pode ser, no mundo ideal, mas no mundo real, você fala, bom, mas para que eu vou aplicar? Para essa condição, aqui, isso aí o cara não faz, é isso. O cara não faz, vai para o sofá. Exatamente. E aí, o que é pior do que o cara ir para o sofá? Não tem nada pior. Exatamente. Então, Pedro, você sabe que eu trabalho muito hoje com a questão da interação com o ambiente, que é o que se chama de foco externo, né? E trabalho muito com a questão da movimentação, que é fala-se movimentação natural, o nome talvez ainda precise ser
serviu o próprio Pablo Saturbano, que é um gênio também, que é o cara que trouxe esse raciocínio evolucionário para a movimentação, para a atividade física, que é um cara da fisioterapia. Ele também, pelo que eu entendi, ele está dando uma revisada nesse nome. Mas aí o cara fala assim, o Alan só trabalha com isso. Você pega a aluna minha hoje, fazendo extensão de joelho no banco que ela tem em casa com a caneleira. Você pega a aluna minha, que quase metade da sessão é alongamento, só alongamento, elásticozinho, puxa daqui, puxa dali. Você tem aluno que 2, 3 vezes na semana, remada serrote, mas você lembra da remada serrote? Lógico. Caralho, se você não conseguir entender isso, Você vai usar tudo. E a gente fez a resenha com a Edma Alves essa semana, que é o 5º episódio da 2ª temporada de obesidade, para falar de saúde. O que significa saúde, está muito legal. Depois você vai ao ar na segunda-feira. Né? Esse episódio aqui vai amanhã, domingo, dia 28, quem está olhando agora é dia 28. E segunda, às 6 horas da manhã, um episódio com a Edma Alves. E aí eu me esqueci porque eu estava falando da Edma. Em relação à prescrição, variação de prescrição dos exercícios, adequação para cada cliente, e também foi em relação à mudança do movimento em si. Você falou de... Como é que foi? Caralho, tá vendo? Isso aí é IPA, cara. Não é, isso sou eu, qualquer situação. Muita informação. Não é ele mesmo. Caraca, é impressionante, eu não posso... Não, você citou que o cara estava revisando a maneira de você... O Pablo estava revisando o nome. Começou aí. Esquece se eu lembrar. Mas, sabe o que acontece? Isso acontece porque na nossa cabeça é tanta informação e são tantas ideias, cara, que você começa a falar de um assunto e puxa outro, e isso acontece, você falou isso hoje, que eu acho do cacete. Você começa a fazer o pub médio de um tema, aí de repente vem um assunto, caralho, eu nunca vi esse artigo, isso aqui é legal, aí você entra naquilo, aí você vai baixando, aí quando você vê, calma aí, o que eu tava... E esse é um problema, porque é um buraco sem fim, cara. Só que esse é um buraco sem fim da maneira que a gente pesquisa e busca informação. Agora, imagina o Dodói que está na nossa cabeça com a quantidade de informação e dúvidas que a gente tem, né, cara? Questões que que não estão bem claras, que não estão ainda bem estabelecidas. Mas eu acho que essa que é a dinâmica da nossa profissão, que eu sou tão apaixonado assim pela educação física, porque ela é muito dinâmica, você não para de estudar, você não para de aplicar e você não para de se desenvolver. E aí ela é muito motivante por isso. E aí você pega, né, a maneira que eu pensava e que eu prescrevia há 20 anos atrás é diferente da de 10 e já é diferente da do ano passado. Eu já sei que ano que vem também já vai ser diferente. Então, eu acho que uma dica que fica aqui é a capacidade de quebrar paradigma, cara. De você não se prende a nada, método nenhum, e não tenha vergonha de dizer, olha... Estava errado. Eu estava errado. Realmente eu errei. Vou dar um exemplo bom disso. Eu lembrei no outro tempo. Não, eu lembrei. É o seguinte, eu estava contando para a Ed que eu tenho uma aluna que eu demorei 2 anos para entender uma certa nuance da aluna. 2 anos. Que eu brigava com um determinado detalhe e falava, caramba, onde eu vou? De repente, um dia, estalou e você 2 anos, por mais que você estude, que você olhe, que você preste atenção, você demora, às vezes você acha que já entendeu a pessoa e não entendeu. E outro dia eu estava conversando com a fisioterapeuta que foi atender uma aluna minha, e ela começou, não, porque eu vi isso. Aí eu, olha, deixa eu te falar, ela funciona assim. A fisioterapeuta, porra, obrigado. Não ia ter como saber isso no atendimento que eu fiz para ela. Você está me falando agora, clareou todas as informações para eu poder fazer minha intervenção. E aí, isso é um alinhamento legal também quando você fala com comportamental. Porque você está adiantando os passos de uma fisioterapeuta que está ligada também nessa questão. Lógico. Mas ela tem uma curva de aprendizado desse comportamento que você já tem. Se eu falo para uma estruturalista pura, que só olha para mecânica, essa conversa ele vai falar assim, Alan, cara, o que eu vi foi isso, você tem que fazer esse exercício aqui, porque vem esse papo.
Mas nesse caso, não. Eu falei, olha, o comportamento dela é esse, o problema dela é esse. Falei só de comportamental. E aí, quando eu falei do comportamental, ela falou, obrigado, eu não matei a charada, vamos fazer a intervenção. Resolve. Aí você consegue, com 2 pessoas, entrar lá na intervenção completa e realmente gerar uma mudança que é benéfica para aquela pessoa que você está atendendo. O exemplo que eu ia falar dessa questão do paradigma e da humildade é desse cara aqui. Porque ele passou um tempo falando que não era para fazer, não sei se foi desse jeito, tá, Pedro? Aí depois você corrige. Que o deadlift era ruim, que o levantamento de terra era ruim, o agachamento era ruim, e de repente, assim, para tudo, eu estava errado. É o nosso Paul Roger do Rio de Janeiro, que o Paul Roger fez isso, né? Ele pegou toda a pesquisa dele de base de estabilização via o músculo do abdômen, transverso do abdômen. E aí ele falou assim, cara, pega tudo o que eu falei, entre aspas, joga no lixo, não é nada disso, vamos rever o assunto. Aí ele fez a mesma coisa que fosse, olha, eu passei aqui, coordenei a estação, dei aula na Estácio, meus alunos, falei sempre para não fazer levantamento de terra e agachamento, não sei se foi dessa maneira, Pedro, mas só para... basicamente. Didaticamente foi isso. E aí agora eu estou dizendo para vocês que não, é para fazer, olha, tal, e a técnica é essa, e aí ainda deu um curso para a galera aprender a fazer de uma forma adequada, inclusive você contratou o Pedro, né? Sim. Isso é outro exemplo legal também. O cara com a experiência do Leta, depois de anos e anos, Pedro, pô, vem aqui na academia, que eu quero que você ensine como é que é. Em 2010, isso. Só sobre agachamento e depois exercício de levantamento. E aí tem uma história muito interessante disso com o Almeres, cara. Muito legal. Estou eu no ENAF, lá na década de 90, e o Almeres foi falar sobre o Body Pump, que é um método de ginástica localizada. Acho que ele era sócio, né? Não sei. E o Body Pump foi desenvolvido lá na Austrália e era um método de treinamento diferenciado, né? Uma proposta de ginástica interessante. E um dos exercícios que o Body Pump preconizava era fazer o deadlift. E naquela época, né, eu, na minha... vou falar assim, né? Dentro do que a gente tinha de fundamentação de conhecimento, a gente partia do princípio que você não deveria, a gente pensava muito que você trabalhar excessivamente a musculatura paravertebral, extensora, você sobrecarregava a coluna em função do braço de resistência. Tem uma fundamentação bacana. Sim. E pode acontecer isso, principalmente quando você tem uma técnica equivocada, realmente sobrecarrega. Como a gente não tinha conhecimento da técnica, e a maioria dos nossos alunos deveriam executar a técnica de forma incorreta, machucava mesmo. É isso aí. E o paradigma teórico, biomecânica que eu tinha, ele machucava. Aí ele foi dar uma aula no ENAF, eu estava como ouvinte. Eu rolando aquele time, né? E aí ele falou isso, o que eu bati no Almeres, no bom sentido, o que eu contestei, e eu tinha fundamento na época para contestar, e eu acreditava que aquilo era a verdade. A pura verdade. Hoje em dia, eu vou ter que ligar para o Almeres e falar, Almeres, você lembra daquilo? Vou ter que te pedir desculpa, cara. Eu estava completamente... Hoje em dia, eu estou completamente equivocado, certo? E na frente estavam os australianos. E hoje em dia a gente vê que o caminho... Mas aí que está guardado, para quem que você vai descrever e como. E aí, lógico, e aí quando a gente fala não só, mas também de você, a dobradiça de quadril. Pô, aí tem a fundamentação para o deadlift, hoje em dia é o que não falta, não só para o desempenho, para a prevenção de lombar, para atividades diárias, o que você pensar. Ou seja, você vê, há 20 anos atrás a gente tinha um modo de pensar e bem fundamentado. Isso que você tem que entender. Eu sei que na época eu estou baseado lá no que a gente tem, mas muda. Mas e aí você vê, ainda é um assumir... exercício que eu tenho mais medo, por exemplo, no CrossFit. Ainda é. Porque a galera tende a colocar carga e aí erra, e é um exercício que permite erro. Então, esse é um exercício, por exemplo, eu só prescrevo uma vez por semana, não prescrevo mais que uma. Mas você tem tarja amarela, você vai entrar no tarja preta. Deixa eu só falar um negócio. Conta essa história. E a gente tem que encerrar. Tá, não vou te falar a história, é sobre isso, cara. Então, tem um professor top, pô,
Thiago Araújo, tá? O Thiago foi meu aluno na Estácio, eu levei ele para a estação fazer estágio na estação, e aí um belo dia ele estava treinando, e ele estava fazendo levantamento de terra. Isso foi 2006, eu acho, 5, 6. E aí eu fui falar, falei, cara, esse exercício é proibido aqui, eu era coordenador na academia na época, falei, cara, a gente não pode fazer isso. Aí ele falou, professor, você me ensinou lá que eu tenho que fazer especificidade. Eu tinha sido professor de treinamento dele. Ele falou, você falou sempre que eu tinha que fazer especificidade. E eu estou treinando para a minha modalidade. Eu falei, não, cara, eu sei. Mas aqui a gente tem que dar o exemplo para os alunos. E a metodologia da academia eu não posso ficar despertando no aluno o interesse de fazer um exercício que depois o professor vai ter que vir contestar e falar, cara, você não pode fazer isso. Então, e aí depois eu encontrei ele e falei, cara, tu lembra quando eu falei com você? Porque foi exatamente isso. Entendeu? Eu corrigi e ele estava fazendo em função das aulas que eu tinha dado para ele. Tinha lógica, mas era uma questão diferente. Agora, para a academia, na época, era isso. O aluno que está desacompanhado, está no salão. Hoje em dia ainda você ainda tem que ficar, entendeu? Porque o cara está fazendo desacompanhado. Por isso eu chamei esses movimentos, depois eu escrevi um artigo sobre isso, um pouco por conta dessa história. Quando são exercícios tarja preta, que o cara tem que fazer, mas ele tem que fazer de maneira correta, bem escrita, com o professor acompanhando, para não dar nenhum problema. Sempre para quem, como, por quê e quando. Isso é que você tem que... E, principalmente, se o cara tem capacidade. Se não tem capacidade, não tem problema. A gente desenvolve a capacidade para o cara fazer bem. Sim. Mas até desenvolver essa capacidade, que está faltando competência... Depois, quando eu comecei a entender um pouco mais a mecânica, comecei a ler sobre isso, eu já não estava mais na estação como coordenador. Entendeu? Então eu comecei a aplicar para meus alunos, eu já não estava mais como coordenador. E aí eu fiz uma primeira palestra que era repensando esses antigos exercícios, aí onde eu entro com isso que você falou. Mas eu já não era mais o coordenador da estação. O que eu podia era tentar fazer a galera enxergar aqueles movimentos de uma maneira mais fácil. Né? Seria, mas porque você já, olha, eu posicionei ponto, agora estou posicionado assim por causa disso. E esse é um negócio bacana, a gente falar um negócio e falar, galera, falei isso aqui, mas dada a mudança de evidência, cara, eu tô indo agora. Se você tá respaldado, não tem problema nenhum você mudar. E tem muita coisa que às vezes não é nem a questão da evidência, mas é uma questão operacional. Entendeu? Sim, tem. E aí, cara, operacionalmente, o cara que tá lá, um professor para cuidar de não sei quantas pessoas, ainda não vou te dizer hoje, tem alguns movimentos que o cara não acho que vale a pena, professor da sala de musculação, para o aluno que vai ficar treinando, inassistido, fazer. O problema é que quando você tem o personal ensinando... Eu falei uma palavra que eu não sei nem se existe agora. Inassistido? Existe isso? Eu sei também, mas todo mundo entendeu. Não, mas também todo mundo entendeu. Tanto que a gente... Português coloquial, inassistido. Sem assistência. Não existe essa porra. Todo mundo pode ter certeza que todo mundo entendeu. Galera, só quem tá até agora assistindo essa resenha, assistiu uma resenha. Isso a gente vai encerrar aqui já. E vai continuar igualzinho a conversa, porque a gente já tem cerveja lá para beber, e tem coisa aqui para comer, a gente vai ficar aqui agora. Um bom tempo batendo papo, que é o que a gente está fazendo, a gente não vai deixar de fazer. Eu acho que é isso, né, Pedro? Perfeito. Acho que está de bom tamanho. Obrigado, adorei. Papo maravilhoso. Tá? Cervejinhas, adorei as 3, vamos ver a sequência agora. Você vai continuar bem. Agora são as duas melhores. Agora ele entende de cerveja, não. Vai vir cobrando. Eu falei pra minha mulher, umas 3 horas eu estou em casa. Eu acho, meu amor, continuar aqui direto. Que tá bom demais, galera. Um abraço, obrigado. Hein? Beijão. Beijo. Vamos nessa, estou encerrando aqui. Andy, muito